Fala, mano. Beleza? Então, mais um vídeo aqui pro canal. Vou fazer o segundo vídeo de leitura aqui do livro Culpa e Graça aqui do Paul Tournier, que a gente tinha lido já a primeira, na verdade, 2 páginas já da primeira parte. Hoje meu pai não tá aqui por causa que ele vai ter que trabalhar hoje, né? E aí eu vou ler 3 tópicos hoje com vocês da primeira parte. Só que neste vídeo eu só vou ler 2 tópicos e depois eu vou fazer mais um vídeo hoje para não ficar muito longo, né? Esse vídeo aí com um terceiro tópico, beleza? A gente tinha parado na página 15. E aí eu vou começar a ler agora, beleza? Só que aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou ler o primeiro. Eu vou ler o parágrafo que aborda o conteúdo do comecinho da página 15, né? Para ver qual o contexto, né? Do que a gente está lendo, ok? Para não confundir. Então já vou começar. Bem, a consciência culpada é a constante da nossa vida. Toda a educação em si mesma constitui um cultivo intenso do sentimento de culpa, principalmente a melhor educação, aquela de pais muito preocupados tanto com a formação moral dos seus filhos quanto com o sucesso deles na vida. A educação consiste, principalmente, de repreensão, e toda repreensão, mesmo sendo uma reprovação discreta e silenciosa, sugere um sentimento de culpa. Você não tem vergonha de agir assim? No início deste século, essa educação tendia a fazer das crianças bonecos de vitrine, bem comportadas, silenciosas e bem treinadas no comportamento social. Eu detesto o domingo, disse-me uma mulher que nunca pôde amadurecer completamente por causa de uma repreensão interior. Quando éramos crianças, todos os domingos minha irmã e eu éramos obrigados a usar os vestidos mais bonitos com babados e renda, bem como a pentear os cabelos de modo mais complicado. E aí de nós, e ai de nós se nos sujássemos. É claro que isso não demorava para acontecer, apesar de sermos cuidadosas. Nós nem mesmo brincávamos. E assim o dia terminava sempre com repreensões e punições. Há algum tempo perguntei à minha mulher por que o seu rosto havia se iluminado de repente com um sorriso estranho. Veja só, ela me disse: tirei um pedaço da manteiga de um lado e você fez o mesmo do outro. Pensei no que teria dito se eu fosse pequena, que uma criança bem educada deve continuar a tirar a manteiga no lado já iniciado. Seu gesto soou como um grito de liberdade. Hoje a educação mudou bastante. Os ventos da liberdade sopram já a partir do berço. Sob a influência dos psicólogos, a escola de pais reprova a disciplina rígida daqueles tempos. Atualmente, os pais ficam até orgulhosos se o filho é barulhento. Está mostrando que tem personalidade. No entanto, ai dele se não mostrar muita personalidade, se não se comportar em qualquer área específica, de maneira que os pais possam se orgulhar. Os amigos estão sempre prontos a julgar a criança como mal educada, mesmo que os padrões de criança bem educada tenham mudado. A criança sente nos pais o medo inevitável do o que é que os outros vão dizer. A reputação social dos pais baseia-se nela. E essa responsabilidade pesa nos ombros da criança. Se ela envergonhar os pais, ou mesmo se não tiver dons excepcionais dos quais os pais possam se gabar, ela se sente culpada.
E também a escola, as notas baixas, a perspectiva sinistra do momento de mostrar o boletim escolar aos pais enchem a alma infantil do senso de culpa. Isso pode se tornar uma obsessão a ponto de levar a criança a mentir, o que é fonte de uma culpa mais autêntica. E muitas vezes, ao dar as notas, o professor leva em conta mais os erros do que as qualidades do aluno. Um grande número de pessoas que são pouco dotadas em ortografia passa a vida inteira achando uma tortura preencher qualquer tipo de formulário. Muitas ficam petrificadas ou se embaraçam na presença de qualquer autoridade que lembre o pai ou o professor severo. Mesmo no guichê de uma repartição pública, temem dirigir-se a um humilde funcionário para entregar um formulário preenchido. Ao primeiro olhar, o funcionário poderá indicar qualquer espaço que você desatenciosamente esqueceu-se de preencher. Aí ele fala aqui entre aspas, não sabe ler? O pior é que os pais e professores projetam seus próprios preconceitos, problemas e culpas na educação das crianças. Aqueles que, por exemplo, têm mais remorsos quanto aos próprios comportamentos sexuais dramatizam os conselhos que dão aos seus filhos e despertam na alma deles uma verdadeira angústia, na verdade, em relação à própria sexualidade. Pais infelizes não suportam o filho na exuberância de sua alegria. Centenas de vezes durante o dia eles lhe dirão: você é um bagunceiro, você é insuportável. Um pai sobrecarregado em sua profissão se aborrecerá por quase nada com seu filho. Uma mãe, enganada pelo marido, despejará no filho inconscientemente o despeito que sente e o punirá energicamente por qualquer erro trivial. Você é mentiroso, como seu pai. Sob a forma de angústia, a criança sentirá intuitivamente essa sobrecarga injusta de repreensões. Saul censurou Jonatas pela amizade com Davi, filho de mulher perversa e rebelde. Não sei eu que elegeste o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha do recato da tua mãe. Da tua mãe? É uma pergunta. Aí Samuel 20 e versículo 30. Atente para a astúcia, ele disse, para a vergonha do recato de tua mãe, como se ele mesmo não estivesse envolvido. Assim como muitos pais, por causa do preconceito social, quando não por inveja, fazem restrições às amizades dos filhos. Estes por sua vez, têm que escolher entre duas culpas com relação aos pais. Se continuarem leais aos amigos ou com relação aos amigos, se submeterem aos pais. Isso a menos que se resignem a continuar com a amizade clandestinamente, com toda a carga de culpa que resulta da clandestinidade. Uma criança corajosa confessará imediatamente a sua falta aos pais, suportará a censura e tudo estará acabando enquanto o irmão mais sensível e mais tímido não ousará fazer a confissão. Este arrastará uma dupla culpa e da falta de escondê-la. Ele se esconde na própria ansiedade e, por sentir vergonha, ficará cada vez mais incapaz de enfrentar os pais. Cedo ou tarde, ou a criança corre o risco de ficar neurótica, ou há de libertar-se dos pais, seguindo seus próprios pensamentos e inclinações. Poucos pais permitem esse desabrochar da individualidade dos seus filhos. Quase todos sugerem aos filhos que está errado gostar do que os pais não gostam, desejar o que eles reprovam
ou se conduzir contrariamente ao que eles esperam. Filhos, obedecei a vossos pais. Efésios 6, versículo 1. Escreve o apóstolo Paulo. Os pais devotos evocam esse versículo para exigirem dos seus filhos uma submissão servil, mesmo depois de eles terem deixado de ser crianças. No entanto, esses pais dão pouca atenção ao que o apóstolo acrescenta logo a seguir. Pais, não provoquei vossos filhos a ira. Efésios 6, versículo 4. Nem ao que ele acrescenta ainda em outra passagem. Para que não fiquem desanimados. Acho que é Colossenses, capítulo 3, versículo 21. Pais austeros sugerem, tanto pelo seu comportamento quanto pelas suas conversas, que tudo que dá prazer é pecado. Muitas pessoas já me disseram que carregam essa marca de sua educação. Ela lhes foi inculcada como um dogma implacável e proibido estar alegre. Não podem gozar de nada sem certo sentimento de culpa que estraga o prazer. Ou então, a alegria só é considerada legítima se for merecida, a título de recompensa. Os que receberam essa ideia durante toda a educação impõem a si mesmos tarefas muito pesadas ou sacrifícios inúteis, simplesmente para se alegrarem com um prazer fortemente desejado, sem que se sintam culpados. Tem como que uma contabilidade complicada que está sempre mais ou menos carregada de angústia. Angústia esta que prejudica a espontaneidade. Espontaneidade. Não sei pronunciar, foi mal. Seja o impulso a um sacrifício desinteressado ou um desejo de desfrutar um prazer pelo qual não batalharam. No entanto, os prazeres não merecidos e os presentes inesperados é que são os mais apreciados. A Bíblia não apenas diz que a salvação é de graça, mas também todas as dádivas de Deus, tanto as pequenas como as grandes, mostra-nos, contrariamente, a ideia dos que sofreram com uma educação muito severa. Um Pai Celeste que se alegra com a felicidade dos seus filhos e em lhes dar alegria. Retornemos ao adolescente. Ninguém atravessa esse período de libertação aos pais e de formação da sua própria individualidade, sem envolver-se numa vida de segredos, sempre carregada de sentimento de culpa. Um barulho de passos na escada que, estalando, o advertirá de uma aproximação terrível, temida com ou sem motivo. Ou então ele coloca um livro apaixonante em cima de um livro de gramática aberto, pronto para ser escondido rapidamente na gaveta da escrivaninha se vier alguém, ou ainda para se persuadir de que está se tornando homem. Fuma o primeiro cigarro escondido. Isso porque é pelo segredo que a individualidade é formada. Enquanto uma criança não tiver segredos para com os pais, e enquanto não puder contar ao amiguinho esses segredos, ela não terá consciência de ter existência autônoma. Ora, geralmente os pais acham que um filho não deve nunca ter segredos. Consideram errado esconder alguma coisa. Comentam amargamente: você nos faz sofrer muito. Todos nós somos constantemente cercados de críticas, às vezes mordazes e francas, às vezes silenciosas, mas nem por isso menos dolorosas. Todos somos sensíveis a críticas,
mesmo que não deixemos ninguém perceber. As pessoas seguras suportam isso melhor. Defendem-se, respondem, criticam a crítica. E nesse caso, quem se sente culpado é o interlocutor. Minha irmã é tão categórica em suas opiniões, disse-me uma senhora, que me sinto sempre um pouco culpada se não tenho a mesma opinião que ela. E outra, eu chego a evitar ir visitar a minha irmã, porque no momento em que quero ir embora, ela diz: Como? Já vai? Com um tom de reprovação que até me faz sentir culpada. Observem que estes que são tão absolutos em suas afirmações e censuras procuram, sem perceber, se autojustificar. Livram-se de uma dúvida a seu próprio respeito, jogando-a sobre outrem. Assim, os fortes se libertam do seu próprio sentimento de culpa, suscitando nos fracos, tão prontos a se compararem desvantajosamente com eles. Veja, por exemplo, o caso de uma mulher muito minuciosa. Ela mostra essa qualidade fazendo tudo com muito capricho. No entanto, confessa-me que se sente sempre culpada por ter tão minuciosa, por gastar tanto tempo em tudo o que faz. Ela foi educada por uma mulher que, ao contrário, fazia tudo apressadamente, muitas as carreiras. Esta ficava certamente irritada com a filha tão diferente dela mesma e repreendia a sua minuciosidade, fazendo-a sentir-se culpada para se livrar, sem dúvida, do sentimento de culpa que atribuía a si mesma por não ser bastante conscienciosa. Cada um tem o seu próprio ritmo, e os ritmos das pessoas são muito diferentes um dos outros. No escritório, alguém cuja digitação é muito rápida dá constantemente aos seus colegas mais lentos um sentimento de culpa que os paralisará ainda mais no trabalho. Isso reflete um simples dom da natureza que convém ser visto objetivamente. A digitadora rápida não tem mais mérito pela sua rapidez, nem sua colega é culpada pela sua lentidão. No entanto, por menos sensível que seja, a digitadora rápida acabará se sentindo culpada por fazer sombra às outras sem querer e então, sempre que possível, procurará ajudá-las para ser perdoado. Assim, sentimentos tenazes de culpa são constantemente colocados na mente dos fracos pelo comportamento dos outros, pelas suas afirmações, pelos seus julgamentos, pelo desprezo e até mesmo pelas censuras mais injustas. Isso porque, de réplica em réplica, as críticas se tornam mais fortes, mais agressivas. O Dr. Baruch demonstrou à universidade dessa lei da agressividade defensiva. Toda a culpa reprimida dá lugar à resposta agressiva. Assim, quando o marido se sente inválido por sentimentos de agressividade e irritação contra a esposa, pode na mesma hora perguntar-se: onde é que estou errado? Com um pouco de honestidade encontrará sempre a resposta. O mesmo é verdadeiro naturalmente para uma mulher em relação ao marido, o empregado em relação ao patrão ou vice-versa. Contudo, é possível humilharmos o outro tanto com conselhos quanto com censura. Todo conselho esconde uma crítica velada, a menos que tenha sido solicitado dizer a alguém: se eu fosse você, agiria de tal no qual maneira, é o mesmo que dizer que a maneira de ele agir não é correta. Assim, muitos pais zelosos sufocam a iniciativa dos filhos com bons conselhos. Eles dão a entender que os filhos são incapazes de encontrar por si mesmos a conduta acertada e semeiam
na mente deles dúvidas quanto à própria capacidade. Dois tipos de pessoas bem diferentes e bem conhecidas são Marta e Maria, mencionados no Novo Testamento. Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42. Uma é de temperamento prático e se ocupa do trabalho caseiro. A outra tem mais gosto pelas coisas do Espírito e se assenta aos pés de Jesus para escutá-lo. Imagino que, por alguns minutos, Marta tenha feito muito barulho com os pratos para que a irmã soubesse de sua raiva. Depois, não aguentando mais, apela ao próprio Jesus. Aí fala: diga-lhe que venha me ajudar. Desse mesmo modo, há uma crítica entre os membros de uma família, entre irmãos e irmãs, entre marido e mulher, e entre amigos. Podemos observar facilmente o papel que desempenham os sentimentos de inferioridade e até mesmo os sentimentos de culpa secretos. Marta se sente menos à vontade do que a irmã nas discussões espirituais e se esconde atrás de suas panelas. Provavelmente ela não se orgulha disso e se consola valorizando os serviços práticos que faz e criticando a irmã. Esta última talvez já tenha demonstrado algumas vezes desprezo pelo trabalho doméstico, a fim de aliviar sua consciência por não gostar do serviço de casa ou não ter habilidade nisso. Jesus elevou o debate acima dos mecanismos psicológicos elementares ao colocar a questão dos valores. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Lucas, capítulo 10, versículo 42. No entanto, isso não implica que haja em Jesus qualquer desprezo pelo trabalho doméstico, pois ele não se sentiu rebaixado em cozinhar ele mesmo para os seus amigos. Aí acho que é Jó, capítulo 21, versículo 9. Nem sempre já há uma razão muito boa para que Maria se afaste da cozinha. Quantas mulheres se sentem embaraçadas ao ler um livro ou descansar enquanto alguém faz a faxina, arrastando os móveis e usando o aspirador no aposento ao lado? Mesmo quando têm convicção íntima de que isso é junto, se estão estudando porque é necessário fazê-lo, ou se estão obedecendo ao médico que lhes prescreveu repouso. Têm um sentimento de culpa por deixar a responsabilidade do trabalho doméstico nos ombros de outra pessoa, e se sentem ou se creem criticadas. Muitas mulheres também privam o marido e a si mesmas de receber amigos, mesmo aos amiguinhos das crianças, por medo de serem criticadas quanto ao cuidado com a casa. E estas são sempre as mais caprichosas. As mais aplicadas aos pormenores pensam que nenhum descuido escapará aos visitantes, enquanto esses últimos pensarão, talvez, o contrário, que essa esposa mantém a casa tão perfeita que acaba lhe faltando vida e charme. Assim, cotidianamente, somos continuamente envolvidos nessa atmosfera doentia de críticas mútuas a ponto de nem sempre nos apercebermos disso. Ficamos aprisionados num implacável círculo vicioso. Toda censura suscita um sentimento de culpa, tanto no crítico quanto no criticado. E cada um se livra, como pode, do sentimento de culpa, criticando o outro e se auto-justificando. Essa culpabilidade cotidiana interessa muito ao médico e ao psicólogo, porque esta está ligada ao relacionamento com os outros, às críticas alheias, ao desprezo social e ao sentimento de inferioridade. Remorso, consciência pesada, vergonha, constrangimento, inquietação, confusão, timidez e até modéstia. Há um elo entre todos esses termos
e não há fronteiras bem definidas. Aí o segundo tópico aqui, sugestão social. Olha, o vídeo já tem 25 minutos. Eu acho que eu vou deixar pro próximo vídeo, porque já tá grande. Tem 25 minutos. E aí quando mandar esse vídeo pro YouTube, quando mandar esse vídeo aí pro YouTube, eu vou excluir esse vídeo e aí eu vou criar outro vídeo pra não ficar muito grande e aí cortar, entendeu? Então eu já vou finalizar aqui, tá bom, gente? Então, até o próximo vídeo mais tarde. Na verdade, eu vou gravar assim que mandar este vídeo aqui pro YouTube. Eu vou excluir esse vídeo aqui no armazenamento do celular. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Vai ser agora, praticamente. Tamo junto. E tamo junto na caminhada com o Cristo. Forte abraço. Valeu, até a próxima.